Então, Maiana, como você já trouxe aí, que é uma condição, né, uma forma diferente de funcionamento, as causas do autismo, me parece que ainda não são bem definidas, né? Precisa Isso. muito de acompanhamento, de observação. Mas existe algumas hipóteses, vamos dizer assim. Então, fala para a gente o que pode causar o Isso. As autismo. causas do autismo que a gente fala é as causas, né, do autismo que a gente fala, como você falou, ainda não tem algo tão específico. É o que a gente fala de multifatorial, ou seja, não tem uma causa específica. Porém, né, atualmente, como os estudos estão cada vez mais avançados, a gente sabe, né, que os estudos sugerem de 97% dos casos terem o fator genético. Ou seja, isso influencia muito nessa, né, possível causa que a gente procura. Então, o fator genético tem grande porcentagem, ficando apenas 3%, né, o que sugere os estudos, de fatores ambientais, que seriam possíveis traumas na gestação, a idade dos pais, né, o uso de drogas. Então, ficaria somente nesses 3%. É muito comum a gente, quando está, né, atendendo crianças ou em contato com o autismo, a gente perceber que após o diagnóstico do filho, aparecem, poxa, mas a minha mãe falou que meu primo também era assim, e ele não é autista. Mas será que ele não é Olá, autista, né? E aí a gente percebe aqui, cada vez mais. Oi? A gente percebe, né? Cada vez mais que os próprios pais, muitas vezes, eles se identificam, quando eles, né, têm o diagnóstico do filho, eles percebem que o pai ou a mãe também tem sinais de autismo, porém não diagnosticado, ou às vezes chegam a realmente ter o diagnóstico. Então, o que confirma cada vez mais que as causas genéticas têm um fator muito grande, né, na condição do autismo. Então, isso é muito comum de acontecer. Existiam, né, há um tempo atrás, há alguns anos atrás, alguns mitos, né, eram tomados como verdade sobre as causas do autismo, mas hoje em dia a gente já sabe que é mito. Um deles era que a vacina tríplice viral causava autismo, então muita família deixou de dar vacina tríplice viral para os seus filhos, o que foi um prejuízo muito grande, né? Isso na época de 1998. Foi um médico, inclusive, né, que trouxe essa teoria de que a vacina possivelmente causaria autismo, o que deixou as mães em pânico em vacinar os seus filhos, com medo das crianças desenvolverem o autismo. E tempos depois, ele mesmo, né, o próprio Conselho de Medicina, na verdade, colocaram, né, ele como inapto para exercer a profissão. Ou seja, não tem valor nenhum esse estudo dele. Muitos anos atrás também, né, em 1943, um psiquiatra trouxe a possibilidade da falta de afeto, da falta de criação de vínculo entre mãe e bebê. A famosa frase das mães geladeiras, né? Que as mães eram muito frias, que a família, né, no caso a mãe que seria o principal, a pessoa que, né, traz o afeto, teria essa condição de não ter criado vínculo com os filhos, e isso também foi disseminado na época, porém, caiu por terra também, e esse próprio psiquiatra, ele depois, tempos depois, percebeu a baboseira que ele fez, e escreveu um livro, né, falando sobre a defesa das mães, para desconstruir aquilo que ele falou. Imagina aí você receber um diagnóstico de autismo do seu filho e ainda ser culpada por isso, né? É algo muito cruel. Então, isso também é um mito, né? Da vacina e da mãe geladeira. E o que se sabe hoje em dia, né? Os estudos sugerem a causa genética e os fatores ambientais em menor proporção. sim. Ainda bem, né, que tentou reverter aí a situação, porque não é nada fácil para a mãe descobrir, né, saber que seu filho é autista e ainda ser culpada por Pense ele aí. ter esse diagnóstico, né? Aí é uma tremenda baboseira mesmo.
Isso, então, e hoje em dia a gente melhor sabe, né? Que é... Só falando da questão Sim, pode falar. Da prevalência, né? Pode falar, Como você Maiana. falou da estatística aí, da estatística que você falou da prevalência, é algo que hoje em dia, né? Os estudos sugerem nos Estados Unidos, né? Que é o país que ainda publica essas estatísticas. Em 2018, era 1 para 59 crianças com autismo, nascidas, né, com autismo. Hoje em dia, em 2020, o último estudo, 1 para 51, né? Ou seja, olha como tem. Eu trouxe o gráfico também. O gráfico não, né? É um gráfico, não deixa de ser. Para a gente ver como que isso tem sido tão grande e a gente talvez não esteja enxergando, né, essa incidência, essa quantidade de crianças, né? Olha só, né? Em 2004, foi quando foi publicado o primeiro estudo, 1 para 166. Em 2018, 1 para 59. Ah, mas é que está nascendo mais crianças com autismo? A gente não sabe se estão nascendo mais crianças com autismo ou se estão tendo diagnóstico cada vez mais correto, mais precoce, né? E sendo diagnosticadas. Então, esse é um dado que eu acho que a gente precisa realmente ter atenção, porque a gente precisa se familiarizar realmente, né, com o autismo. O autista, ele vai estar na sala de aula, ele vai estar no supermercado, ele vai estar em qualquer ambiente né, que a gente convive, e a gente precisa, cada vez mais, ter conhecimento disso. Outro dado que eu trouxe, né, só para a gente amarrar aqui direitinho, que também a cada 5 crianças com autismo, 4 são meninos, e a gente ainda não sabe por quê, mas isso é uma incidência muito maior em meninos. É caracterizado por déficit na comunicação, interação social e comportamento, né? Ou seja, naquela tríade do autismo. E vamos falar um pouquinho também sobre os sinais. Os primeiros sinais, eles começam a geralmente poder ser identificado a partir dos 8 meses de idade. Chega a ser assustador, né? A gente pensar que hoje em dia a gente já tem competência, estudo e esse manejo de começar a perceber bebês com sinais de autismo. Ah, mas eles são autistas? Bebês dão tempo, né, tal. Não estou dizendo que a gente vai diagnosticar um bebê aos 8, 1 ano de idade, mas é possível perceber sinais desde bebê, né? Desde bebê. Tem um Instagram muito bacana que vale a pena vocês conhecerem, chama Meu Bebê e o Autismo. Essa mãe começou a perceber sinais no seu filho aos 2 meses de idade, né? E ela já começou a fazer intervenção. Ele, aos 8 meses de idade, ele já fazia intervenções, né? Hoje ele consegue ser uma criança super funcional, já tem 4 anos, mas ela publica vídeos, inclusive, que é possível a gente começar a perceber sinais em bebês. Por que eu trouxe essa questão dos bebês, né? Porque a gente sabe que, né, falando da questão cerebral, tem a neuroplasticidade, então quanto antes você fizer intervenções, mais resultados positivos você vai ter com as terapias, né? Então, a gente fala que muitas vezes não vamos buscar uma terapia porque ele não tem diagnóstico fechado, né? Uma frase clássica do diagnóstico fechado. A gente não está em busca de diagnóstico, a gente está em busca de redução de danos, né? Vamos trabalhar com essa criança se a gente já percebe sinais de que a criança... Quais são esses sinais? Vamos pensar, né? Já que a gente começou a falar de sinais. Quais são esses sinais? Uma criança que não imita. Bebê, a gente sabe que com 6, 7 meses ele já começa a imitar, bater palminhas, né? Bebê que não imita. Um bebê, por exemplo, com menos idade, um bebê aos 2 meses de idade, por exemplo, se você coloca a língua para fora, ele coloca a língua para fora. Se você começa a abrir a boca, ele vai começar a querer te imitar. Ele bem pequenininho, 2 meses de idade, isso já é possível perceber, que é quando começa a ter o sorriso social, né? Você sorri e ele sorri para você. Então, desde bebezinho, a gente já começa a perceber que a criança
ou não se afaga com o colo da mãe, não, né, ou chora demais, você não consegue controlar aquele choro, você amamenta seu filho, mas ele não te olha, ele não busca o seu rosto. Então, são sinais que desde bebezinho a gente começa a perceber, inclusive tem hoje protocolos, né, inclusive até na caderneta de vacinação da criança, com os marcos do desenvolvimento, né, em que a família precisa estar atento, junto com o pediatra, sobre esses marcos. O que eu tenho percebido no meu filho? Ele tem feito isso? É para comparar com outras crianças? Não. É para fazer intervenção precoce, né? Então, quanto antes a gente percebe esses sinais, melhor para a criança. Mas vamos falar um pouco desses sinais, né? Como eu falei no início, são 3 áreas do desenvolvimento infantil que são afetadas: comportamento, interação social e comunicação. Dentro da socialização, né, tem o que a gente percebe, que é o que mais disseminado, que é ele não interage. A criança tem dificuldade de interação, a criança tem dificuldade de perceber as habilidades socioemocionais. Que habilidades são essas, né? O sentimento do outro. Mas o autista não tem sentimento. Não existe isso, né? Ele pode não demonstrar da forma que a gente gostaria que ele demonstrasse, mas ele tem o mesmo sentimento que a gente tem, né? Eles têm dificuldade de perceber o que é que a outra pessoa está sentindo, porque a gente tem a questão da visualização da expressão e a gente consegue perceber pela expressão aquilo que a gente sente, né? O que o outro está sentindo pela expressão facial. As crianças com autismo, elas têm essa dificuldade de perceber, né, as habilidades socioemocionais. Elas têm a questão do isolamento, né, a hipersensibilidade sensorial também, que é algo que hoje em dia a gente percebe bastante. O que seria, né, hipersensibilidade sensorial? É como se a criança tivesse os 5 sentidos, né, olfato, audição, visão, paladar, muito mais aguçados do que qualquer outra pessoa. Então, se a gente escuta aqui, por exemplo, quando o cachorro de Val começou a latir aí, ou de alguém, né, a gente escuta, percebe, mas uma criança com autismo, aquilo vai incomodar muito mais do que a gente, né? A questão do paladar, textura de algumas coisas, cheiro de algumas coisas, por isso que muitas vezes elas têm dificuldades alimentares, né, anda na ponta dos pés, é uma característica, não quer dizer que seja autista só porque anda na ponta dos pés, mas a questão sensorial, né, ele sentir o chão, a temperatura do chão, isso às vezes incomoda e ele tenta sair disso. E por isso que eu falo que às vezes em bebês a gente já consegue perceber isso, porque são crianças às vezes que não gostam muito do toque, né? Você tenta colocar no colo, ela não se molda o seu corpo, né? A gente sabe que bebezinho, ele é como se ele encaixasse no seu corpo. E bebês com sinais de autismo, eles não se encaixam muito no nosso corpo, né? Eles têm meio que uma aversão. Por quê? Não é que eles não gostem de carinho, mas é porque a questão sensorial, às vezes, está tão aflorada que o toque da gente, a roupa que ele está vestindo, aquilo incomoda e eles... Outra questão que a gente escuta, às vezes, em bebês é: mas ele é muito bonzinho, ele não chora por nada, né? Isso já me faz um questionamento. A criança precisa chorar, porque ela precisa dizer, através do choro, o que ela está sentindo. Se ela não chora de fome, ela não chora de desconforto, ela não chora porque quer a mãe, alguma coisa tem de errado. E a gente tem essa mania de dizer que a criança, ela é ótima, não chora por nada. Ela precisa chorar, é a forma de comunicação dela, né? Então, deixa a criança chorar. A gente que tem que tirar para descobrir por que ela está chorando, né? E tentar satisfazer a necessidade dela. Mas isso também é algo que me incomoda um pouco quando a gente vê esses bebezinhos apáticos demais, né? Muito bonzinhos. O bebezinho não tem que ser bonzinho demais. Ninguém tem que ser bonzinho demais, principalmente os bebezinhos, né? Eles têm que realmente ter voz de alguma forma. Né? Então, eles têm que falar do jeito deles, que é através do choro. Então, nessa questão dos sinais, né, a gente vai percebendo isso, da interação, a questão do comportamento, né, entrando na segunda área do desenvolvimento, que seria o comportamento. Alinhar objetos, separar, classificar por cores, tamanhos, né, não usar os objetos de forma
convencional. O que seria usar objetos de forma convencional? É, por exemplo, eu pegar um carrinho, eu sei qual é a função do carrinho. Eu vou usar o carrinho para andar, para fazer corrida, né? Eu vou pegar uma mamadeira, eu vou dar neném. Isso é uma forma funcional de usar o brinquedo. Crianças com sinais de autismo ou diagnosticadas com autismo, elas manipulam objetos e não usam muitas vezes os brinquedos da forma convencional. Ou seja, ela vai pegar o carrinho, ela vai rodar, ela vai jogar no chão, ela vai atirar o carrinho, ou ela vai classificar, né? Ela vai pegar uma bola, muitas vezes ela não vai usar a bola para jogar e devolver. Ela pode jogar a bola, olhar, né, na verdade, detalhes da bola, enfim. Então, assim, o brinquedo, a brincadeira da criança, né, é outra coisa que a gente precisa observar, que muitas vezes são usadas não da forma convencional. Eles, algumas vezes, manipulam objetos e a gente acha que ele está brincando. É bem diferente a manipulação da brincadeira, que é uma outra área, né, outro sinal de autismo, né, das crianças com autismo, para a gente observar essa questão da brincadeira de faz de conta, tão importante na infância, né? Eu pegar um brinquedo e saber o que eu faço com aquilo e fantasiar em cima daquilo. Crianças com autismo têm essa dificuldade de fantasiar, né? De fazer brincadeiras de faz de conta também. A questão do imitar, né? Que é muito difícil para eles também, essa imitação. Então, já falei do comportamento, né, das brincadeiras, da interação e a linguagem. Muitas vezes, o primeiro sinal a ser percebido é a falta da fala. Tá sem falar, né? Não consegue falar, demorou para falar. E aí a gente busca ajuda aos 2 anos e meio, às vezes, porque não está falando, né? E vai para um fonoaudiólogo, porque não está falando. Só que ele não apresentou, provavelmente, só essa falta da linguagem. Ele deve ter apresentado vários outros sinais que muitas vezes a gente não está habilitado para perceber, né? E quando a gente faz uma investigação, a gente percebe que tem vários outros sinais. Mas a ausência da fala, geralmente é o primeiro sinal que os pais percebem e buscam ajuda, né? Então, nessa questão da linguagem, tem a falta, né, a ausência da fala, ou frases, né, fala ecolálica, que a gente chama, que é aquela repetição de frases prontas, né? Ou seja, a criança não produziu a frase, ela repetiu a frase, né? Então, essas frases ecolálicas também são presentes no autismo, é um sinal de que a gente precisa também, né, estar atento. O não compartilhar os interesses, não compartilhar as vivências, né? Não demonstrar interesse em contar, em participar, em estar ali próximo, né? Num diálogo, em alguma coisa. Tudo isso são sinais em que a gente precisa realmente ficar muito atento esses sinais. Que eu acho que Cláudio agora, né? Como pai de uma criança com autismo, pode nos trazer essa vivência de o que é que ele percebe, né? Como foi essa história dele com o filho, talvez ele fale melhor de forma prática do que teórica, né? Sim, com certeza. É importante, Cláudio, colocar agora, né? O que é que ele foi observando, o que é que ele foi notando em Kelso, seu filho, com autismo. Fala aí, Cláudio. Ok. Bem, primeiro nós não percebemos nada porque o meu filho foi, quer dizer, no princípio, né, nós começamos a notar que o seu desenvolvimento não era normal como das outras crianças. Ele tinha o peso baixo. Para já, ele nasceu com peso baixo, com 2,6 kg. Normalmente, outras crianças, né? Crianças normais nascem com 3 quilos para frente. É uma criança normal. Mas também existem aqueles gêmeos, né? Que nascem com peso abaixo dos 3 quilos. Bom, isso entende. Mas o caso do meu filho era mesmo já preocupante, pois ele nasceu com 2,6 kg
E durante o primeiro mês de vida ele não cresceu o suficiente, só cresceu 300 gramas. Logo, um mês de vida ele nem atingiu 3 quilos. Ele só atingiu 3 quilos no segundo mês, mas isto aqui não vem aqui ao caso. Bem, durante este tempo, nós fomos notando que ele foi ganhando outras doenças. E nós começamos a notar que ele era mesmo diferente a partir dos 2 anos. Quais são os sinais que ele tinha? Choro incontrolado. Ele chorava, que era uma coisa doida. Nós não percebíamos porquê. Nós até pensávamos que ele sentia dor. Nós virávamos a criança, pegávamos ali e nada. Então vimos que isso fazia mesmo parte dele. Nós notamos também que ele tinha hipersensibilidade sensorial. Quer dizer, nós não podíamos fazer barulho. Quando ele estivesse a dormir, nós tínhamos que entrar como se fôssemos ladrões ou como gato, não faz barulho. Então, esse era também um dos sinais. Outro sinal era, né, além do choro, né, que é a irritabilidade. Ele tinha uma irritabilidade que era uma coisa doida. Quando ele estava nervoso, ele arranhava-se, machucava o próprio nariz, a orelha, a testa, e até hoje tem alguns sinais por causa dessa irritabilidade. Outra coisa também eram as estereotipias, que são movimentos repetitivos com a cabeça, pode ser com a boca, pode ser balançar as mãos. Nas crianças verbais, pode ser a repetição de frases, palavras. Então, o meu filho, como não era verbal, que é ainda um assunto que nós vamos debater aqui se nós tivermos esse tempo, ele fazia estereotipias com as mãos, mexia muito as mãos e a cabeça, balançava muito a cabeça. Outro fator foi o atraso na fala, até agora, não é? Atraso na fala, ou a ausência da fala. Então, esses sinais todos e alguns e outros que eu não me lembro, não é? Quando apareceram numa revista, não, minto, num jornal que a minha esposa leu, logo nós, sem duvidar, né, concluímos que o nosso filho era autista, mesmo antes de levar ao médico, não é? Levar ao médico para poder fechar o diagnóstico. Isso aconteceu quando ele tinha 3 anos. Logo nós chegamos à conclusão que ele era mesmo autista. E aos 5 anos, quando tivemos o privilégio de vir aqui em França, então, pronto, o médico fechou o diagnóstico, autismo.